A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EPD em estudo. Esse canal é gravado na Assembleia de Deus, aqui em Parnamirim, RN, Natal. Ele é pastorado pelo pastor Assis. Nós vamos comentar a lição de número 3. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente essa lição. Quando você curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele alcança os 4 cantos da terra. Eu me chamo Salomão, eu sou Salomão aqui da igreja e está comigo aqui o pastor Ataíde. É um prazer, pastor Ataíde, ter conosco aqui. É um prazer, Salomão, e principalmente dando início a um novo trimestre tão importante, né? Com a temática que nós vamos explorar bastante. Tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. É verdade, uma aula excelente, um assunto muito rico. A gente estamos vendo nesse segundo trimestre os homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Essa lição ela é escrita pelo pastor Erinaldo Renovato de Lima, nosso pastor aqui do campo, nosso pastor, professor da teologia também, um excelente, um homem de Deus. E a lição número 3, ela tem como tema a importância da espera do cumprimento da promessa. Correção. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Não é isso, meu pastor? Sim. O textual que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 2, que nos diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade prática nos diz assim: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo ou no tempo de Deus. A segunda base da lição você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16. Eu peço que você leia com seus alunos, é importante essa leitura, é o que vai dar base ao estudo propriamente dito. Nós vamos entrar agora na introdução. A introdução é uma pequena parcela que nós vamos ver na lição. E ela diz assim, que Deus fez uma promessa a Abraão. Essa promessa foi feita de Deus para Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida, porque quando Deus faz uma promessa a Abraão, o tempo é o tempo de Deus. Às vezes a gente quer que o tempo de Deus seja o nosso tempo, e não é verdade. Abraão já estava com 85 anos, olha só, e sua esposa também já era idosa, já era de idade avançada. Então Sarai foi dominada pela impaciência, olha só, e desejou agir por conta própria. Ela tentou, a gente vai ver ao longo da lição sobre isso, tentou ajudar Deus, tentando apressar a promessa de Deus, que isso é impossível acontecer. Ela decidiu entregar a sua serva a Abraão para que tivesse filho com ela. Foi isso que ela fez. A gente vai ver com mais detalhe ao longo da lição. O pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Isso que acontece, né, pastor? Quando às vezes a gente tem uma promessa de Deus, tem uma vontade de Deus para conosco, e a gente tenta apressar as promessas de Deus, ou toma alguma atitude sem consultar a Deus. Todos que são dominados pela impaciência, isso é importante saber, sofrem consequências ruins, não tem como você escapar disso. E com Abraão e Sarai não foi diferente.
Então, nessa lição, ou hoje, vamos estudar essa importância. Mediaremos sobre a sabedoria divina de guardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Então, devemos guardar, esperar com paciência, e nós vamos ver ao longo dessa lição a importância de esperar em Deus que a promessa se cumpra em nossas vidas. Pois é, Salomão, é uma lição muito interessante e vai nos levar a refletir bastante para melhorar a nossa fé, a nossa conduta, né, a nossa vida com Deus. A palavra-chave dessa lição é justamente impaciência. E como já vimos, na verdade prática, a impaciência é antagônica à fé. Ou seja, ela mina a fé. Ela ofusca a nossa fé. E uma vez que ela mina a fé, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, as consequências certamente virão. Então, esse primeiro ponto, nós vamos trabalhar aqui o tema, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. É justamente o que nós vamos explorar, e tem 3 subpontos, são 3 subtemáticas, que a gente vai abordar uma a uma. Então, a primeira delas é o plano para ajudar a Deus. Quer dizer, esse plano foi idealizado por Sarai, e como já foi dito, Abraão entrou nesse plano, né? Ele aceitou. E a segunda temática é Abraão aceita o plano de Sarai. E a terceira subtemática é Agar zomba de Sarai. Vamos desenvolver este primeiro ponto. O plano para ajudar a Deus. Não se deve, em hipótese alguma, procurar ajudar a Deus, porque Deus é soberano, é absoluto. Deus não falha. Verdade. Os seus planos, ele não se frustra, porque ele cumpre com as suas promessas. Os planos de Deus não podem se frustrar. A mão do Senhor não pode ser combatida. Então, jamais Deus iria abrir mão de sua justiça, abrir mão de sua soberana vontade para atender um atalho humano. E foi isso que aconteceu. Assim diz o desenvolvimento, né? Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, o mordomo em sua casa, seu mordomo, né? O Senhor lhe assegurou, Deus assegurou a Abrão que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Está em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 4, tem essa narração que Deus afirma que esse filho seria natural e do ventre de Sarai, né? Então, mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela, e sua esterilidade, ainda por cima ela era estéril, né? Sua esterilidade. Então ela, observando esses fatores negativos, justamente a impaciência bateu à sua porta. Então pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. E assim, com este plano, com esta ideia, ela estava procurando ajudar a Deus cumprir o que Deus havia prometido. Um grande erro. Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, a sua serva, uma serva egípcia, né? Para que dela viesse um filho. Está em Gênesis 16, versículo 1 e 2. A impaciência tornou-se maior do que a fé de Abrão e de Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. E isto é uma grande verdade.
Quando Deus chamou Abraão estava com 75 anos. E aí, aos 86 anos, nasce Ismael. Quando Isaac nasceu, Ismael estava com 13 anos. Abraão, no caso, com 100 anos, e Sara com 90 anos. Quer dizer, 99 anos para 100, né? E Sara com 90 anos. E assim, fica entendido que ninguém pode ajudar a Deus. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. Então, às vezes Deus faz uma promessa, mas o tempo dele não é o tempo do homem. Então, Deus fez uma promessa, mas Deus sabia o tempo certo de Isaac nascer. Esse atalho com Ismael foi algo humano, mas o Senhor, que é maravilhoso e benevolente, misericordioso, ele cumpre os seus planos e ele não desampara, ele sempre tem, ele prevalece na sua soberania e ele traça rumos. E assim foi feito, né, Salomão? Verdade. Amém. O segundo ponto tem como tema: Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão, podemos dizer que Abraão só chegou depois, a mudança, quando Deus mudou o seu nome. Ele passou por uma pressão tremenda. Acontece nas nossas vidas, mesmo nos dias de hoje, as dificuldades, os problemas que aparecem, nos traz pressão de um lado, do outro, e às vezes a gente toma atitude, toma escolha ou caminhos errados, porque a gente não consulta a Deus qual o melhor caminho a ser tomado. Abraão estava sendo pressionado, era a coação da esposa, do tempo, olha só, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Ele acabou aceitando. Mas o autor aqui da lição, ele nos leva a entender que quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração e nossa fé, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros, acabamos tomando decisões totalmente contrárias à vontade de Deus. E não se engane, a gente somos refém das nossas escolhas. A decisão que a gente toma, se não estiver pautada na vontade de Deus, vem o resultado disso aí, vem as consequências. Deus não vai nos livrar das consequências, porque foi decisão nossa. Então não foi diferente aqui com Abraão. Temos de agir, temos de seguir o conselho do salmista, que ele aqui nos aconselha no Salmo 40, versículo 1, que nos diz assim: esperei com paciência no Senhor. Olha que no versículo o Senhor está de caixa alta, no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que acontece quando a gente espera com paciência no Senhor. A gente entrega os nossos problemas na mão de Deus, né, pastor? Isso. A gente espera que ele vá nos ajudar e chegar no momento certo. Abraão aceitou o plano de Sarai, não aguentou a pressão foi tremenda e ele acabou cedendo, pastor. Pois é, Salomão. A gente poderia até, digamos assim, refletir mais nessa falha de Abraão, né? Apesar dele conhecer a Deus, a prova é que ele atendeu o chamado, né? Olha a circunstância que ele vivia, numa nação idólatra, no meio da família. Quando Deus chama, aquilo foi um ato de fé, de obediência irrestrita, fora do comum. Verdade. Mas a vigilância precisa prevalecer. E eu vi de uma pessoa, de um pastor, né? Ele dizendo assim que a mulher, ela tem uma desenvoltura muito grande em convencer o homem. E não foi diferente com Abraão. Sarai levou os argumentos, minou as suas forças e a sua fé, e ele aceitou. Verdade. O terceiro subponto, né, para encerrar, indo para o encerramento desse primeiro ponto, a gazomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa
analisar. Uma escrava, o próprio nome já diz, é escrava, é uma serva. Ela não tem autonomia em decisões. Geralmente ela aceita tudo. Então, fica aqui digamos assim, entre parênteses, se ela podia dizer um não à sua senhora. Né? Mas, digamos, como o comentarista aqui diz, né, ela aceitou realmente, né, esse plano de Sarai. Tá? Então, Abrão tomou a sua serva e ela engravidou. Parecia, naquele momento, que o plano era perfeito. Ajudaram a Deus a aparecer um herdeiro. E uma coisa que fica também entre parênteses aqui, que é um conhecimento à parte, a cultura daquela época, na Mesopotâmia, quando uma mulher estéril, e ela tinha serva, tinha escrava em casa, então elas, por falta da honra, do sofrimento e da vergonha, ela usava a serva para gerar filho, e esse filho passava a pertencê-la. Sarai, vindo de lá, conhecendo essa cultura, então ela, de repente, convenceu Abrão justamente a ir por esse caminho, ajudando a Deus, pensando na honra dela, né? Para sair da vergonha. Mas aí parecia perfeito naquele momento, que o plano era perfeito, e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra a sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Aqui em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 4 e o versículo 5. Sarai, no caso, já era avançada em idade. Agar, por certo, era uma mulher nova. Então Agar olhava para Sarai e disse: essa aí nunca vai ter filho. E agora, como ela sendo serva e gerando filho, ela, na cabeça dela, certamente ela pensou: o meu senhor Abraão vai desprezar Sara e vai ficar comigo. E passou a zombar. Foi um grande erro, porque o Deus que planeja, o Deus que olhou para Abraão, que olhou para Sarai, ele cumpriria com o seu plano, e isso jamais aconteceria. Deus já deixaria isso acontecer. E o final, nós vamos perceber aqui, porém, não demorou muito, né, para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Porque todo atalho que parece fácil, parece que vai dar certo, mas fora da vontade de Deus, tem consequências. A sinopse desse primeiro ponto, que é encerrando, né? Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. E assim, nós cumprimos esse primeiro ponto, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Desenvolvemos o plano para ajudar a Deus, um plano que, de certa forma, foi frustrado e trouxe dor. Abrão aceita o plano, então, levando em consideração a sua idade avançada, a idade de Sarai, e pelo fato dela ser estéril, então ele não vigiou e aceitou esse plano. E a zombaria de Agar trouxe dor pelo erro de Sarai e de Abrão, trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe desavença neste lar. E assim nós encerramos esse primeiro ponto. Salomão? Amém. O segundo tópico da lição tem como tema as consequências de agir por conta própria. A gente já falou no início aqui do primeiro tópico, todas as nossas decisões, as nossas escolhas têm consequência. Verdade. Deus não tem um filho que, na hora que chega o castigo, Deus não tem exceção de filho, não. O que a gente planta, vai colher. É porque, Salomão, a justiça de Deus e o amor de Deus, eles não se confrontam. Não, verdade. Eles não se separam. Aí alguém diz assim, Deus é amor, mas se esquece que Deus é justiça.
Então a justiça dele não é menor do que seu amor, Correto. e o amor dele não é menor do que a sua justiça. Verdade. Então, o primeiro ponto tem como tema conflito familiar. Chega o resultado, chega a conta, podemos dizer assim. Primeira coisa que aconteceu, as consequências de agir por conta própria, foi isso, o conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestar. Não tardou, apareceu logo. As primeiras foram a competição e a soberba que apareceu no meio. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. As consequências estão aí. Quando Sarai chamou a sua serviçal para resolver ou antecipar as bênçãos de Deus, ela não conhecia o caráter de Agar, não poderia nem conhecer, nem sondar o seu coração. Por isso que nossas escolhas devemos deixar na mão de Deus. Então, essa competição fria e ingrata apareceu entre elas. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, porque ela já se sentiu como se fosse a principal, a mulher de Abraão, a primeira. Então, já começou a zombar de sua senhora. Ela desprezou a senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã, trazendo confusão para ali. Está lá em Gênesis capítulo 16, do versículo 4 ao versículo número 6, você vai encontrar esse conflito familiar que aconteceu. Mas por que aconteceu? Através de uma escolha errada de Sarai. E com a permissão de Abraão, ele permitiu que isso acontecesse. Então, foi escolha. Então, esse conflito familiar foi consequência da escolha de ambos, do casal, de Abraão e de Sarai, levando esse conflito a aparecer entre eles. Pois é, Salomão. E esse quadro de Sarai e Abrão também tem um quadro parecido lá na frente, que envolve Ana e Penina, né? Também parece. Bem parecido, porque Ana também é estéril e passou a ser afrontada e desprezada pela sua competidora, né? Que ela se viu competindo. Um pouco parecido. Bem parecido. E uma coisa também que a gente não pode deixar de abordar, Sarai sendo, você falou, ingratidão, né? A serva Agar, a condição de escrava, ela, na condição de serva e de escrava junto a Abrão e Sarai, certamente era melhor do que a condição que ela tinha antes. Ela encontrou uma família, não é? Então, o que se espera de uma pessoa que está numa situação de, digamos assim, de miserabilidade e encontra uma família, encontra um lar, mesmo que seja para servir, e algo de que, digamos assim, que aconteça no sentido de ela honrar os seus patrões, era motivo de gratidão e não de ingratidão. Então, o subponto 2 aqui vem ainda falando das consequências da atitude, do erro de Sarai e Abrão e da ingratidão de Agar por conta da sua atitude. Apareceu agora uma fuga, ela teve que fugir da presença de Abrão e de Sarai, porque ela foi afligida por Sarai, uma vez que a afrontou. E aqui está o segundo ponto, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, olha aí. Não se considerava, mas tornou-se a sua adversária diante da confusão. Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Aqui percebe-se o seguinte: por que Sarai foi cobrar de Abrão uma resposta imediata? Certamente Sarai poderia estar pensando que Abrão, agora por ser pai, de repente ia estar do lado da escrava. Aí ela foi pedir a Abrão, ela não foi direto para a escrava tomar satisfação. Ela procurou o marido, Abrão, e disse: olha lá o que essa mulher está fazendo.
E aí Sarai confronta Abrão. Mas tornou-se... então, o que ela diz aqui, né? E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E, uma vez que Sarai teve essa resposta de Abrão, ela foi para cima da serva, da escrava, e afligiu. A Bíblia não entra em detalhe que tipo de aflição foi essa, mas a gente pode conjecturar. Não é só sei que ela foi tão afligida e a consequência, o resultado foi ter que fugir da presença de Sarai e de Abrão, uma mulher, uma jovem grávida, que dependia dessa família, numa terra estranha, sem conhecer ninguém, e procurou um local onde foi sofrer e chorar. E foi justamente aí quando Deus atuou, porque aí entra o amor de Deus, a justiça de Deus, e que o Senhor tem os seus olhos atentos e tudo contempla, tudo prescruta e tudo vê. Então Deus viu o erro de Sarai, viu o erro de Abrão, viu o erro de Agar, mas Deus é aquele que não despreza, não abandona. O anjo do Senhor, vendo a aflição da escrava, da serva, nesse estado, procurou e encontrou ela. Então, o que aconteceu? Agora, Sarai agira erradamente e sem nenhum sentimento, uma pela outra, podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Mas Deus, o Deus que a gente serve, é um Deus de socorro. Né? Amém, é verdade. Verdade. Exatamente isso, pastor, que vai dar na sequência agora, é quando o tema diz que Deus entra em ação. Pois é. Deus poderia ter deixado acontecer normalmente lá, seguir a sequência, mas não, Deus não desampara, Deus está sempre no controle de tudo. A gente acha que as coisas acontecem sem a permissão de Deus. Não, Deus está lá, ou ele permite, ou é da vontade dele, ou ele permite que aconteça. Olha, Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve e vê e responde ao aflito. Aqui, Agar estava aflita. Ela fugiu. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmos 45, versículo número 7. De 5 ao 7. 45, versículo 7. 45, 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta foge e foi encontrada pelo anjo do Senhor num deserto junto a uma fonte. Em seguida, ele perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela lhe disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: olha só, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Irmãos, olha, a Bíblia fala sobre os humilhados, né? Sobre se humilhar, certo? Reconhecer que errou. Isso fez com que a vitória viesse sobre ela. Ela obedeceu à voz do anjo. Ele diz aqui que às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. É preciso sim. Muitas vezes as pessoas não querem pedir perdão, não se humilham, não há perdão. Então, para Deus agir aonde não há perdão, não tem como. É preciso perdoar mais, amar mais, porque isso é a vontade do Senhor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. Isso, está invulnerável, precisava de ajuda. O termo é o eterno e justo, não age
o eterno e justo, não age como os homens. Ele não age igual aos homens. Porque muitas vezes a gente acha que Deus age igual aos homens. Não, de maneira nenhuma. Ele age diferente. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. Sim. E foi assim que ela fez. Ela retornou, humilhou-se e Deus agiu com grande poder na vida de Agar. Bom, a gente viu aqui as consequências de agir por conta própria. E vimos que o conflito familiar chega ao resultado. Primeira coisa, o conflito familiar. A segunda foi a fuga de Agar. Ela fugiu, porque através desse conflito, Sarai chega para Abrão e pergunta para ele tomar uma atitude. E ele entrega ela nas mãos de Sarai. Diz, olha, resolve aí, faz da tua maneira. E Deus entra em ação, chega na vida de Agar e não deixa ela desamparada. Pois é, Salomão, a gente percebe que Deus, observando o cenário, né, ele viu que todos erraram. Mas uma coisa interessante é que os planos de Deus não podem ser frustrados. De maneira nenhuma. Né? Então, não é ser fatalista, é realista e entender que Deus está no controle. Muitas vezes a gente procura atalho, a gente procura querer barganhar, saímos da presença de Deus, queremos pôr as nossas mãos em algumas coisas. Quando Deus tem plano na nossa vida, aquele plano ele vai acontecer. E aquele desvio, o Senhor dá um jeito de contornar, consequências tem, sofrimento e dor, mas o plano de Deus original, ele tem que se cumprir. Né? O ponto 3 e último, né, da nossa lição, Deus que conduz a história. É justamente isso que nós estamos falando. A soberania de Deus, né? Ser um Deus absoluto, um todo-poderoso, que os planos não podem ser frustrados. Então é o Deus que conduz a história. É verdade. Então alguém quer mudar a história e o Senhor conduz. Não adianta, porque Deus não se frustra. Né? Então, nesse ponto, nesse tema principal aqui, Deus que conduz a história, temos 3 subtemas, né? Que vamos abordar agora. O Deus que ouve e vê, nada foge da presença de Deus, nada. Deus prescruta a tudo. A Bíblia diz, se tu te elevares como águia, e entre as estrelas colocares o teu ninho, eu lá te derribarei. Se tu for para a profundeza dos mares, os meus olhos também te veem. Não tem como fugir da presença, não tem como sair ou pensar que fez alguma coisa e Deus não tem conhecimento. Porque tudo ele prescruta, né? Então, o Deus que tudo vê. O segundo tema, tudo conforme a sua soberana vontade. E o 3, encerrando a nossa lição, é o cuidado de Deus em todo o tempo. Deus cuida em todo o tempo. Então, o primeiro tema é o Deus que tudo vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael. Nome dado por Deus. Então, Ismael é um nome que foi dado por Deus. E na história, quem gosta de história, né, bíblica, a gente vai ver que os descendentes de Ismael são os árabes, né? São os árabes. E o anjo tece bastante comentário acerca dele. Que privilégio o significado do nome Ismael. Significa dizer Deus ouve, porque Deus ouviu o clamor de Agar, né, o sofrimento. Então Deus ouve. Agar parecia abandonada e perdida. Está lá em Gênesis 16, de 7 a 11, versículo do 7 ao 11. Mas Deus se fez presente no deserto. Viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor. E não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo, o Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era o da promessa, mas era o filho do amigo de Deus e pai da fé. Então Deus, ele que está na condução da história, ele ouviu
Agar, a misericórdia dele não foi só por Sarai e por Abrão, mas também pela serva, por base naquela dor, por conta daquela dor, daquele sofrimento, e por conta digamos assim, do enredo que se formou ali, o Senhor agiu como um justo juiz. E assim o Senhor contornou a situação e o seu plano foi cumprido plenamente, né? Satisfeito, graças a Deus. Não é, Salomão? O segundo ponto tem como tema tudo conforme a sua soberana vontade. A gente vem falando aqui na aula, comentando, né, pastor, sobre a vontade de Deus. Nada escapa ao seu controle. E o autor da lição, nosso pastor Elinaldo Renovado de Lima, ele nos diz aqui que nos tempos de Abrão era comum os homens, olha só, pastor, serem pais mesmo em idade avançada. Olha só, ele teve seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos. Acho que a comida naquela época, pastor, não tinha agrotóxico, não. O negócio era bom mesmo lá, a comida, não fazia mal, não. Aí, os homens viviam bastante, né? Era uma maravilha. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante, muito maravilhosa. E, em obediência ao que ele dissera o anjo, deu o nome de Ismael, como a gente já viu aqui. Mas aquele que não era o filho de Deus lhe prometera. Olha, Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que ouviria sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge do controle de Deus. Nada foge, nada escapa do controle de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Uma grande nação. Que maravilha! Fez ele de uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história. Não se engane com isso, não. Pois ele é soberano e os eventos acontecem de maneira como ele permite. Verdade. Às vezes a gente vê o que está acontecendo hoje, liga a televisão, guerras e rumores de guerra. A gente olha nação contra nação, reino contra reino, se cumprindo a palavra do Senhor que está escrito lá em Mateus capítulo 24. Então, isso, alguém pode dizer, não, Deus não está no controle. Está, ele está no controle, nada escapa ao seu controle. Ele diz aqui que, contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaac, viria ao mundo. Já havia uma determinação, já havia uma vontade de Deus para que, no tempo certo, Isaac viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente guardar o momento certo de Deus em suas vidas, que é isso que devemos fazer. Guardar o momento certo de Deus em nossas vidas. Não devemos adiantar ou querer adiantar o relógio de Deus, porque isso não vai acontecer. Só vai acontecer no tempo que Deus determinar. Então a gente vê aqui tudo conforme a sua soberana vontade. Pois é, Salomão. E eu fiquei com vontade aqui de fazer um comentário interessante. Vamos fazer sim, dá tempo, né? Às vezes, Deus não mostra tudo sobre um plano que Ele tem em nossas vidas, porque se nós, de repente, víssemos esse plano, tomássemos conhecimento, certamente desistiríamos. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, tu vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde que era, o nome do lugar, para onde estava indo. Ele estava indo só na condição de Deus. O Senhor ia conduzindo. Aí você fica pensando assim, se Deus mostrasse tudo que ele iria passar, uma fome lá em Canaã, né? Andando e a mulher dele sendo cobiçada como lá no Egito, 2 vezes, e ele com medo dos adversários, dos desconhecidos. Se Abraão visse tudo isso, dizia, não vou não. Mas Deus disse, vai para um lugar, eu ainda vou te mostrar. E ele creu
irrestritamente e Glória a seguiu, Deus, né? E o terceiro e último ponto, para encerrar a nossa maravilhosa aula, é o cuidado de Deus em todo o tempo. Você pode até dizer assim, Deus, você está passando por uma luta, pelo sofrimento, esse Deus não está me vendo, é um engano seu. O Senhor, como nós estamos estudando, Deus está no controle de tudo. No momento de alegria na sua vida, Deus está presente, Deus vê, Deus sabe. No momento de luta, de batalha, Deus está contemplando, Deus está trabalhando por ti e no tempo certo Ele te dará a vitória. Porque não existe luta para sempre. Ela passa, ela vai cessar um dia. Então Deus cuida, Ele sempre tem uma providência para mim e para você. O cuidado de Deus em todo o tempo. Deus cuida principalmente de quem o honra, de quem o ama, porque Ele diz, eu honro os que me honram. Né? Verdade, é verdade. Eu honro os que me honram. Então, quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Até em nós. É verdade. Se nós conhecendo a história de Agar, desperta uma certa compaixão, devido ao estado dela de vulnerabilidade, como já foi abordado, nova, sem experiência, dependente, no deserto, sozinha, desamparada, desperta compaixão. Imagina Deus, que é misericordioso, infinitamente misericordioso e amoroso. Então, desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos. Viu, amado ouvinte? Um coração aflito não passa desapercebido aos olhos de Deus. Né? Precisamos focar isso para os nossos alunos. Né? Então, não passa desapercebido aos olhos de Deus. Glória a Deus, né? Então, Agar mostrando que nenhum coração passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Tem gente que às vezes está num sofrimento e a gente tem compaixão, a gente às vezes até quer ajudar, mas às vezes Deus está acrisolando, Deus está forjando, Deus está preparando para uma situação maior, ou então para abençoar ali na frente. Então, todos nós aprendemos com as provas, com as dificuldades, com as dores, né? Eu tenho um hino que eu gosto muito. Eu não sei se é daquela menina sobrenome Farias. Se eu disser que é dela, posso estar errando. Ele diz, tem que ter raiz. Só quem tem raiz, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Né? E tem um outro também que fala sobre o adorador, né? Quer dizer, a pessoa adorar a Deus independente das circunstâncias. E Deus ama esses testemunhos, essas atitudes. Ele respondeu, e ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas a sua situação, as suas dificuldades, sua luta, seja apresentada a Deus pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Também obtendo da sua força. Efésios 3 e 16, ele diz que o Senhor nos dá da sua força, e a alegria do Senhor é a nossa força. E a força que Deus nos dá, a ajuda que Ele traz, nos leva a vencer, nos leva a passar pelas situações difíceis. E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 4 e 13, que é um versículo muito conhecido de todos nós, quando ele narra
a situação que ele passou, a dor, o sofrimento, os perigos de morte, as perseguições. E ele conclui com um versículo, com uma frase célebre, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa força vem de Deus. E encerrando, né, esse último ponto, e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher nos momentos difíceis de nossa vida. Nisto eu creio, em nome de Jesus. Né, Salomão? Amém. Chegamos à nossa conclusão da lição. Já te agradeço por estar conosco até agora. Que Deus nos abençoe. Entendemos a conclusão que os anos se passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora da promessa de Deus se cumprir. E Sarai tentou antecipar, ajudar na promessa de Deus. Aí depois vem as consequências disso aí, o conflito familiar. Justamente. O autor da lição e a palavra de Deus nos ensina nessa lição que o esperar no Senhor é o melhor caminho, é a melhor decisão que devemos tomar. Vimos que quando o homem não espera no Senhor, as consequências vêm sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Então, até mesmo aqueles que não cometeu o erro, vai pagar como um filho, como uma filha. Quando você toma uma decisão que não é da vontade do Senhor, a família toda paga um preço alto. Então, ele aconselha, devemos esperar exclusivamente no Senhor. Se entregamos a Deus os problemas, confia no Senhor, espera no Senhor, que Ele vai chegar no momento exato para resolver o teu problema. E em meio às dificuldades que Abraão enfrentou, que Sarai enfrentou, Deus não deixou de ajudar, não deixou de chegar com ajuda, com a providência divina. Em nenhum momento o deixou sozinho, em nenhum momento desamparou aquele casal maravilhoso. Então, amém, que essa lição lhe traga grandes ensinamentos, que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração e procurar uma igreja mais próxima e aceitar a Cristo como o único, suficiente e Salvador. Amém? Que Deus os abençoe. Já vos convido, né, pastor, para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Até a próxima aula, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.